Olá! No vídeo de hoje, vamos revelar os verdadeiros motivos por trás da guerra em Israel, mergulhando tanto nos aspectos físicos quanto nos espirituais desse conflito milenar. Você já se perguntou por que essa região é palco de tantos confrontos e como questões territoriais, políticas e religiosas se entrelaçam de forma tão complexa? Para entender o presente, precisamos revisitar o passado. A região que hoje conhecemos como Israel e Palestina é um berço de civilizações, culturas e religiões há milênios. Desde os tempos bíblicos, esse pedaço de terra tem sido palco de conquistas, exílios e retornos. Após séculos de dispersão, o movimento sionista emergiu no final do século XIX, defendendo o retorno dos judeus à terra de seus ancestrais. A perseguição sofrida pelos judeus na Europa, culminando no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, intensificou essa aspiração. Em 1947, a ONU propôs a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Enquanto a liderança judaica aceitou o plano, os líderes árabes o rejeitaram, considerando-o injusto. Em 14 de maio de 1948, Israel declarou sua independência, desencadeando a primeira de várias guerras árabe-israelenses. Conflitos e questões territoriais. Guerra de 1948. Países árabes vizinhos invadiram o recém-criado Estado de Israel. O conflito resultou em uma vitória israelense e no deslocamento de centenas de milhares de palestinos, evento conhecido como Nakba, catástrofe pelos palestinos. Guerra dos 6 Dias, 1967. Israel enfrentou Egito, Jordânia e Síria, capturando a Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Gaza, o Sinai e as colinas de Golã. Essa guerra redefiniu as fronteiras e intensificou as tensões. Ocupação e assentamentos. Desde 1967, a ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza e a construção de assentamentos têm sido pontos cruciais de conflito. Os palestinos veem essas ações como uma violação de seus direitos e um impedimento à formação de seu próprio Estado. A complexidade política. A disputa não é apenas territorial, mas também sobre reconhecimento e segurança. Israel busca o reconhecimento de seu direito de existir como um Estado judeu e a garantia de segurança contra ataques. Os palestinos buscam o fim da ocupação, o direito ao retorno de refugiados e o estabelecimento de um Estado independente com Jerusalém Oriental como capital. Intervenções externas. A região é um tabuleiro geopolítico onde potências mundiais influenciam os acontecimentos. Os Estados Unidos têm sido um aliado-chave de Israel, enquanto países como o Irã apoiam grupos como o Hamas e o Hezbollah. Essa dinâmica internacional adiciona camadas de complexidade ao conflito. Além das razões políticas e territoriais, há uma profundidade espiritual que muitas vezes é esquecida nas análises convencionais. Significado religioso da terra. Judaísmo. Para os judeus, Israel é a terra prometida, concedida por Deus a Abraão e seus descendentes. É o centro de sua identidade religiosa e cultural, com Jerusalém sendo o coração espiritual onde o templo sagrado foi construído. Cristianismo. Para os cristãos, a Terra Santa é o palco da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jerusalém e outros locais são destinos de peregrinação e possuem profundo significado espiritual. Islamismo. Para os muçulmanos, Jerusalém é a 3ª cidade mais sagrada, após Meca e Medina. A Mesquita de Al-Aqsa é um local de grande reverência associado à jornada noturna do profeta Maomé. Profecias e expectativas escatológicas. Em todas essas religiões, há profecias e expectativas relacionadas ao fim dos tempos que envolvem a Terra Santa. Judaísmo. A vinda do Messias e a restauração do templo em Jerusalém são esperanças centrais. Cristianismo. Muitos cristãos acreditam que eventos em Israel estão ligados às profecias do Apocalipse, sinalizando a segunda vinda de Cristo. Islamismo. Algumas tradições islâmicas também prevêem eventos significativos na região relacionados ao fim dos tempos. A batalha espiritual. Para muitos fiéis,
O conflito em Israel é visto como uma manifestação física de uma batalha espiritual entre forças do bem e do mal. Essa perspectiva influencia a maneira como indivíduos e grupos interpretam os acontecimentos e moldam suas ações. Movimentos religiosos e influência política. Sionismo cristão. Alguns grupos cristãos evangélicos apoiam fortemente Israel, baseados em interpretações bíblicas que veem o retorno dos judeus à terra prometida como cumprimento de profecias. Grupos islâmicos militantes. Organizações como o Hamas combinam objetivos políticos com uma visão religiosa, buscando a libertação da Palestina como um dever espiritual. Quando a fé influencia a política. A dimensão espiritual não está isolada da esfera política. Pelo contrário, elas se entrelaçam de maneira complexa. Decisões governamentais. Políticos podem ser influenciados por suas crenças pessoais ou pela pressão de grupos religiosos. Leis e práticas sociais. Questões como o status de locais sagrados, práticas religiosas e direitos civis são moldadas por considerações espirituais. O Monte do Templo, Esplanada das Mesquitas. Este local em Jerusalém é talvez o ponto mais sensível do conflito espiritual e físico. Para os judeus, é o local dos antigos templos. Para os muçulmanos, é o lugar da ascensão de Maomé aos céus. Disputas sobre o controle e acesso a esse local têm potencial para inflamar tensões rapidamente. A maneira como cada lado conta sua história é influenciada por sua espiritualidade. Israelenses. Muitas vezes enfatizam o direito histórico e bíblico à terra, vendo-se como continuadores de uma promessa divina. Palestinos. Combina a identidade nacional com a religiosa, vendo-se como guardiões de terras sagradas ameaçadas. O custo do conflito. Por trás das disputas políticas e espirituais, há pessoas comuns que sofrem as consequências diretas. Vidas perdidas. Milhares de civis, incluindo crianças, perderam suas vidas ao longo dos anos. Trauma psicológico. Gerações cresceram sob o medo constante de ataques, bombardeios e violência. Deslocamento e refugiados. Milhões de palestinos vivem como refugiados, muitos em condições precárias. Iniciativas de paz e diálogo interreligioso. Apesar do cenário desafiador, há esforços inspiradores para construir pontes. Organizações de base, grupos como Combatentes pela Paz e Círculo de Paz, famílias enlutadas, unem israelenses e palestinos afetados pelo conflito, promovendo reconciliação. Diálogo interreligioso. Líderes religiosos de diferentes credos se reúnem para promover a compreensão e a cooperação. Histórias que inspiram. Seeds of Peace. Programa que reúne jovens de áreas de conflito para desenvolver liderança e empatia. Música e cultura. Artistas utilizam a arte como meio de expressão e conexão, transcendendo barreiras. Desafios para a paz. Desconfiança mútua. Anos de conflito criaram ressentimentos profundos que dificultam as negociações. Extremismo. Grupos radicais de ambos os lados sabotam esforços de paz com atos de violência. Questões não resolvidas. O status de Jerusalém, o direito de retorno dos refugiados e a segurança permanecem como obstáculos. Possibilidades de esperança. Novas gerações. Jovens mais conectados globalmente podem trazer perspectivas diferentes e menos arraigadas em velhos preconceitos. Tecnologia e comunicação. A internet permite que pessoas de ambos os lados se conectem diretamente, compartilhando histórias e humanizando o outro. Pressão internacional. A comunidade global pode desempenhar um papel facilitador, incentivando negociações e oferecendo suporte. A guerra em Israel é um conflito multifacetado, enraizado tanto em questões físicas quanto espirituais. Compreender suas origens e complexidades é fundamental para qualquer tentativa de resolução. Enquanto houver pessoas dispostas a ouvir, a compreender e a estender a mão ao outro, há esperança. A paz é possível, mas requer esforço coletivo, empatia e a coragem de imaginar um futuro diferente. Deixamos aqui uma reflexão. Como podemos, em nossas próprias vidas, promover a compreensão e a paz, não apenas em relação ao conflito em Israel, mas em todos os lugares onde há divisão?
Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se este vídeo trouxe novas perspectivas para você, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Juntos, podemos espalhar mensagens de paz e compreensão. Até a próxima!